Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar do regimento interno da Unesp, tá? Peço perdão aí que eu não pude te atender, então eu vou gravar esse vídeo para poder passar o máximo de coisas possíveis, tá? Vamos lá. No título lá, né, estava escrito que só seria o título 8, né, da Ordem Social e o Regimento Geral da Unesp. É basicamente como serão as eleições de todo o corpo, né, da Unesp, desde a reitoria até os alunos, né, os corpos discentes e aqueles que não são discentes, tá? Vamos lá. O regimento interno da Unesp, ele entra em vigor no dia 18 de agosto de 1977. Ele tinha um outro regimento, foi modificado e esse regimento aqui entra em vigor. Desde então, é o mesmo. Então, do capítulo 8, ele fala das eleições na universidade. Lembra que, quando a gente fala do, do da... Ai, meu Deus do céu. Né? Ontem nós falamos que nós estamos num país democrático. Então, dentro da democracia, né, o regimento interno das faculdades, né, ela tem que abordar as democracias. Então, como que se é escolhido todos os membros da faculdade? Através de eleições, porque nós estamos num lugar democrático, tá? Então, no capítulo 1, ele fala, das eleições dos dirigentes. No capítulo 1, eleições dos dirigentes. Quem são os dirigentes, né? O reitor, vice-reitor, diretor, vice-diretor, os discentes, enfim, né? Suplentes, enfim, todos eles. Ó, conforme estabelecido no estatuto, o eleitor que dispuser de suplente será por ele substituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer por motivo justificado. Então, aqueles que são os eleitores, eles precisam justificar a ausência, tá? Então, do parágrafo único dessa condição do eleitor, se não dispuser de suplente e que estiver legalmente afastado de suas funções na universidade, ou não puder comparecer às eleições por motivo justificado, precisa estar justificado, não será considerado para o cálculo do quórum exibido no estatuto. Sobre o eleitor. Então, primeira coisa, a gente falou que esse capítulo aqui, né, que o regimento interno, ele fala do quê? Das eleições. Então, no primeiro momento, ele fala de quem? Do eleitor. Se ele não poderá, ele não poderá ser substituído por outros colegiados ou pelo suplente. Então, o eleitor, ele não pode ser substituído, tá? O eleitor membro de mais de um colegiado, ou seja, que ele é membro da entidade, né? Ele é um dos professores ou tem algum outro cargo além disso, né? Ele que estiver legalmente afastado e se ele for justificado, ele tem que ser substituído pelo suplente, ó, superior, tá? Se esse suplente, que é superior a ele, também estiver afastado, aí sim, pela hierarquia dele, o próximo, né, é o suplente inferior. Então, vamos lá, eu sou um eleitor, eu sou um dos professores, né, e eu sou coordenador de um curso, por exemplo. Então, superior a mim
primeiro, se eu não puder ir votar, né, nas eleições, ou se esse superior a mim também não puder, então é o próximo inferior a mim, dentro da hierarquia da faculdade, tá? Com relação primeiro a gente falou do eleitor, agora a gente vai falar das eleições, né? As eleições, principalmente para elaborar o quê? O tríplices, né? Então, é o reitor, vice-diretor, né? As escolhas da chapa, né? O reitor e o do vice-diretor, tá? A lista tríplice deverá ser composta com nomes escolhidos por maioria absoluta de votos. O que é a maioria absoluta? O que acontece dentro das eleições, né? Muitas vezes a eleição é ocorrida só com os membros que estão presentes, né? Mas, no caso, né, das eleições da Unesp, elas precisam estar na maioria absoluta. Então, se a chapa tem 100 pessoas, ela precisa ter, essa pessoa, né, o escolhido, precisa ter 51 votos. Ah, mas só estavam presentes 60 pessoas e tiveram 40 votos. E aí? O que acontece? Se em 2 escritúnios a maioria absoluta não for atingida, ou seja, faltou um monte de gente, serão incluídos na lista os nomes que receberam o maior número de sufrágios na terceira votação. Então, primeira votação precisa ter maioria absoluta. Se não tiver presentes a maioria absoluta, vai para a segunda. Se na segunda também não estiver presente a maioria absoluta, aí vai para a terceira. Nessa terceira votação, quem ganha é a maioria que está presente, tá? Em caso de empate, integrará a lista do nome do professor com maior tempo de serviço docente. Então, se eu estou concorrendo com um colega, tá? Uma chapa aí de vice-diretor ou de coordenador, sei lá. Se ele empatar comigo, se ele tiver mais tempo de casa, ou seja, mais tempo de dando aula, ele vai ser o que vai entrar e não eu, tá? Com relação a chefes de departamentos. O parágrafo único. Os docentes que estiverem exercendo cargo ou função que impeça, de momento, o exercício da chefia de departamento, não perderão a sua condição de eleitores e elegíveis, mas serão considerados para o campo o número de membros previstos nos incisos, que está dentro do estatuto. Então, tem a quantidade de membros, tá? Não pode passar dessa quantidade de membros. Do artigo 214, as votações, agora a gente está falando do quê? Ó, vamos pensar aqui, tá? Primeiro fala das eleições, depois fala do eleitor, depois fala da composição, né? Das eleições, da composição, como que se é feita a eleição, então tem que ser a maioria absoluta. Depois fala dos chefes de departamentos, tá? E agora a gente vai falar dos dirigentes, tá? Escolha dos dirigentes serão realizadas em escrutínio secreto, ou seja, são votações secretas. Dirigente, tá? Das eleições para representações de órgão colegiado e das eleições para a categoria docente agora, tá? Que é o capítulo 2. O docente, com relação ao docente. Os representantes da categoria docentes do centro docente, então quem dá aula, tá? Serão escolhidos por meio de eleições e chapas em até 2 turnos de votação com voto direto e secreto, nos termos de parágrafo deste artigo. Ó, dos candidatos. Do quê?
dos docentes, dos candidatos docentes. O candidato a titular e suplente deverão fazer inscrição prévia de suas candidaturas na chapa. Então, é o representante dos professores, tá? As inscrições da chapa serão abertas na Secretaria-Geral, com prazo de 10 dias. Então, você precisa fazer, e tem 10 dias para essas inscrições. Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa de candidatos. Por quê? Não é um professor, tá? São chapas. O caso de uma das chapas obtenha maioria absoluta no primeiro turno, considerar o segundo turno, realizado 15 dias depois, 15 dias após. Entre as duas mais votadas, considerando quem tiver a maioria simples, tá? Não é absoluta mais. Caso de empate, né? Primeiro, o maior tempo de serviço do candidato que é titular. Segundo, maior tempo de serviço do candidato que é suplente. Terceiro, o maior tempo de serviço na categoria, tá, do titular. Quarto, o maior tempo de serviço na categoria do suplente. Quinto, se o candidato for idoso. E sexto, se o suplente for idoso, né? O titular for idoso ou o suplente for idoso. Né? Por que que o idoso sempre vai ficar para depois? Porque a gente prevê a morte mesmo, tá? Prevê a morte mesmo. Então, já tá idoso, não tem mais fôlego para trabalhar, né? E ainda mais tendo que representar o corpo docente. A Comissão de Legislação de Recursos poderá autorizar a realização da eleição de forma eletrônica, desde que certificada a segurança do sistema ser utilizado. Porque a gente tem que lembrar que ele é voto secreto. Do edital de convocação. Ele trata desse artigo 215, então ele tem que ser publicado pelo menos 30 dias de antecedência em relação à data fixa da realização do primeiro turno da eleição, tá? Isso aí das eleições. Poderão votar e ser votados os docentes em exercício, tá? Os professores temporários, colaboradores e visitantes, independente de títulos, não poderão votar e nem ser votado. Então, o professor temporário, não entra nessa história. Não poderá votar e ser votado docente que encontrará afastado, né? Você já está afastado, vai lá só para votar. Não, não pode, né? Ou que cometeu alguma infração indisciplinar, tá? Continuando aqui, né? Primeiro a gente vota os docentes, tá? Opa, docentes, professores. Agora, do representante dos docentes. As eleições para representação dos docentes, ou seja, o que representa toda a categoria docente lá, será em uma fase única, mediante voto secreto e direto, também direto. Deverão ser eleitos titulares e respectivos suplentes. Então, o titular, né, o presidente da chapa e o seu suplente, tá? Dentro da categoria docente, ou seja, professores da Unesp. Em caso de empate, quem tem o maior tempo de serviço, quem tem o maior tempo de serviço na categoria e o docente mais idoso. E representante dos suplentes. Tá? Ó, o contato à unidade com número igual ou superior de docentes elegíveis, claro. Havendo vacância na titularidade e na respectiva suplência,
proceder-se-á, ou seja, poderá ser procedido uma nova eleição. Se o número de docentes elegíveis à suplência for inferior ao número de titulares, não haverá vinculação titular-suplente. Ocorrendo vacância, ou seja, não tendo as pessoas suficientes, os membros titulares assumirão automaticamente essa condição, e o suplente mais votado e assim sucessivamente, tá? Das eleições do corpo discente, ó, o corpo discente terá representação com direito a voz e voto nos órgãos colegiados. Quem que é o representante discente? São os alunos, tá? As eleições e representação de discente do Conselho Universitário, ó, no Conselho Universitário e nos conselhos centrais serão realizadas pela Secretaria-Geral por meio de voto direto e secreto, de forma eletrônica, observando o disposto, né, do Regimento Geral. Aqui está como USP, mas isso aqui foi tirado aquele do Regimento Geral da Unesp, tá? Porque é a mesma coisa. Em fase única, em data de horário definido, e o edital será publicado pela Secretaria. Então, ó, as eleições para representação discente de graduação e pós-graduação nos colégios, museus, institutos especializados serão realizados pela autoridade competente, por meio do voto direto e secreto, de forma eletrônica. Das eleições referidas, serão supervisionadas por comissões eleitoral, tá? Então, o que vai ter? Composta de 5 docentes e 5 discentes, integrantes do conselho universitário. Então, precisa ser integrante do conselho universitário. O que mais? As eleições referidas serão supervisionadas pela comissão eleitoral. As eleições discentes deverão prever a possibilidade de caráter excepcional para uma convencional. E o mandato de representação discente será de 1 ano. 1 ano. Ó, continuando aqui das representações discentes, só poderá votar e ser votado os alunos regularmente matriculados no curso de graduação e pós-graduação referido, né, no regimento, tá? Então, ou seja, tem que estar fazendo parte do colegiado, né, do conselho universitário, tá? Então, precisa estar fazendo parte. Então, o parágrafo único é assegurado o direito de voto aos alunos que foram docentes, né? Então, quem pode o direito de voto são os alunos docentes. Representantes dos alunos, tá? São elegíveis para representação discente os alunos de graduação regularmente matriculado que tenham cursado pelo menos 12 critérios no conjunto de 2 semestres mediante anteriores. Então, lembra que o aluno, ele pode estar matriculado em até 3 disciplinas. Então, ele precisa ter o quê? 12 disciplinas, tá? No período de 2 semestres. No conjunto, né? Conjunto de 2 semestres. Por que 2 semestres? Porque você não pode puxar 12 disciplinas para fazer um semestre só. Então, teria que ser pelo menos uma disciplina por mês, tá? E aí é considerado aí 6 meses, mesmo sendo 4 meses de aula, é considerado 6 meses, então pode ser até 6 disciplinas por 6 créditos, né, que eles chamam, por semestre. Então, precisa ser 2 semestres e 12 créditos. Ah, e se eu fizer de 3 em 3?
Então, só poderá ser elegível, né, só poderá concorrer à eleição depois dos 12 créditos. E também tem que estar lá na comissão dos alunos, né, dos representantes. E os alunos ingressantes matriculados no primeiro ou segundo semestre do curso de graduação não serão exigidos os requisitos referidos nesse artigo. O edital de convocação. Então, como que a gente vai fazer para ser convocado, tá? O corpo discente deverá conter as normas disciplinar, ou seja, os 12 créditos, e tem que estar dentro do processo eleitoral. Tem que ter o registro prévio dos candidatos, deverá ser feita a identificação dos candidatos e a comprovação das exigências, que é aqueles artigos lá, né, que a gente falou anteriormente, tá? Então, precisa estar dentro da comissão, precisa de fazer as inscrições, enfim. E os critérios de desempate. Os critérios de desempate. A convocação deverá ser publicada pelo menos 30 dias antes das eleições. E as candidaturas serão registradas individualmente através da chapa. Então, a candidatura é individual, mas a chapa, ela tem que ser contida com mais alunos, tá? Os alunos matriculados em programa de pós-graduação, coloquei errado aqui, pós-graduados, deverão voltar nas unidades em que o programa é sediado, porque a pós-graduação ele precisa ser sediado, tá? Não existindo junto à respectiva do CPG. É garantido o direito de voto a todos os estudantes indicados e deverá exercer a eleição de uma única vez. Escolha da representação. A escolha da representação discente junto ao Conselho Centrais realizados no termos. Então, como que a gente escolhe a representação, tá? Procurará contemplar a preferência de representação nas áreas biológicas, de humanidades e exatas. Então, geralmente eles preferem que seja uma de cada área, tá? Da lista de eleitos para o conselho, não poderá constar mais do que 3 representantes de alunos de graduação e 2 de pós-graduação da mesma unidade. Então, não poderá ser 2 da área de humanas e 1 da área de exatas, por exemplo. Tem que ser, até 2 pode, na verdade, né? Pode ser os 3 da área de humanas, por exemplo. Das listas dos eleitores para os conselhos centrais, não poderá constar mais de 2 representantes do corpo discente de uma mesma unidade. Aqui também, mesma coisa. Né? Após a apuração do pleito, tá? Os candidatos à representação nos colegiados e departamentos deverão estar regularmente matriculados nas suas disciplinas. Tá? A eleição, parágrafo único, a eleição de representantes discentes a que se refere este artigo será realizado pelo voto direto e secreto em local, dia e horário fixado, tá? E os início dos mandatos da representação, quando que inicia? Quando que você pode fazer parte do conselho? Será contada a partir da data de publicação no Diário Oficial, tá? Então, vai sair no Diário Oficial. Opa! Da apuração e início. E depois tem dos não docentes. O que são os não docentes? São os outros funcionários da entidade e que não é docente e que também não é discente, tá? E eles representam, né, o conselho universitário, tá? Para representação discente, aplica-se no que couber disposto esse regimento para a eleição de representantes junto ao conselho. Das eleições de representantes dos servidores não docentes. Servidores não docentes. A eleição de servidores não docentes será convocada pelo
por 30 dias também, tá? Então, precisa ser 30 dias antes, tá? Do pleito. As candidaturas são registradas individualmente na Secretaria-Geral, então cada um tem que fazer o seu. Poderão votar e ser votados todos os servidores não docentes pelo voto direto e secreto. Porque todas as eleições ali é direto e secreto, tá? Cada eleitor deverá votar em até 3 candidatos. Serão considerados eleitos 3 candidatos que obtiverem o maior número de votos, levando em conta os resultados geral do pleito e de toda a universidade, né? Das unidades para representação junto à congregação, né, e a comissão, né, o CTA, poderão votar e ser votado pelo voto direto e secreto todos os servidores técnicos e administrativos da unidade. Então, aqui são todos os técnicos e administrativos, tá? Técnico e administrativo da congregação. A candidatura serão registradas individualmente também na assistência acadêmica. Agora é da assistência acadêmica, tá? Também precisa ser 30 dias antes. Deixa eu ver. O eleitor poderá votar no máximo em tantos candidatos quanto forem os lugares para serem preenchidos em cada representação, né? Em cada servidores técnicos e administrativo da congregação. Serão considerados eleitores servidores mais votados. Não poderá votar e ser votado o servidor que encontrará afastado. Então, afastado também não pode, ou suspenso. E o servidor que for docente ou aluno não será elegível para a representação de serviços técnicos administrativos, garantido o direito de voto. Então, ele pode votar, mas ele não pode concorrer à eleição de técnico administrativo. Quem que não pode? Docente e discentes, tá? Aí ele fala em caso de empate, né? Então, quem tem maior número de serviço e quem tem maior número de serviço na categoria. Então, qual categoria? Técnico e administrativo. O servidor mais idoso é um critério de desempate. Das eleições de representação de antigos alunos. Se for um antigo aluno antigo, tá? Não é mais aluno, é um antigo aluno. Ó, a eleição de representantes de antigos alunos para a comissão teria que processar em 2 fases. Os antigos alunos de cada unidade elegerão pelo voto direto e secreto seu delegado titular e respectivo suplente. O antigo aluno de graduação votará na unidade que lhe é conferido o diploma. O antigo aluno diplomado em mais de uma unidade votará em apenas uma delas. O antigo aluno de pós-graduação votará na unidade onde cursou parte preponderante de seu currículo. E dos delegados, tá? Os delegados que formarão também o colégio eleitoral também deverá ser votado. E quem, ó, o antigo aluno, quem pode ser, né? Um antigo aluno ou docente da USP fica garantido o direito de votar e ser votado como delegado. Os antigos alunos, se forem docentes, servidores não docentes ou alunos, poderão ser eleitos representantes garantido o direito de voto, mas não ser votado. Caberá às unidades interessadas regularmente a divulgação de eleição de representantes do antigo aluno junto à congregação. E dos representantes de classe, tá? Dos alunos. De classe dos alunos, não, de classe dos trabalhadores, tá? Na primeira fase, a federação, né? Calma aí, que tô de mau jeito. No âmbito do estado de São Paulo, ele indicará os seus delegados e os suplentes, e na segunda fase, os delegados elegerão representantes e respectivos suplentes, tá? No artigo 241,
que ele fala agora, ainda continua falando dos delegados, e ele fala assim, ó, não serão elegíveis no Conselho Universitário para representação de classes trabalhadores na Federação de Agricultura, Federação de Comércio e Federação de Indústria, todos do Estado de São Paulo, docentes, alunos ou servidores não docentes das universidades de São Paulo, tá? Então é isso. Eu sei que eu falei meio rápido, né? Aqui a gente não volta muito. Então, ó, vamos recapitular rapidinho do que se trata esse artigo 8, tá? O título, né? 8, tá? Ele trata da ordem social do Regimento Geral da Unesp. Ordem social. Se ele é ordem social, é como se é feito as escolhas de todos eles, né? De todos os representantes e como é feita essa eleição, tá? Então, entra em vigor em dia 18 de agosto de 77, ó, aí ele fala como que é realizado as eleições e quem são, tá? Aí ele fala do eleitor, então quem vota, das eleições, né, como que se é feito o voto, né, geralmente secreto, tem que estar candidato, tem que fazer a candidatura 30 dias antes, né, dos departamentos, aí começa, ó, para votar, né, como que é a eleição dos chefes de departamentos, como é a eleição dos dirigentes, como são as eleições dos colegiados, né, ó, primeiro aqui, chefe de departamentos e dirigentes, tá? Lá em cima, começa lá de cima. Eleitor, a gente fala primeiro, depois chefe de departamento e dirigentes. E aqui começa, ó, docente e depois dos discentes, né? Dos docentes e depois, e seus suplentes, claro, e seus discentes, ou seja, dos alunos. Dos alunos pós-graduados e depois dos não docentes. E, por fim, do CTA, né, dos técnicos e administrativos, tá bom? E dos delegados. Então, ó, recapitulando, vamos lá de novo, do que se trata o título 8, que é da ordem social, ou seja, como é eleito toda a comissão dentro da faculdade. Entra em vigor no dia 18 de agosto de 77, ele começa a falar das eleições, começa a falar do eleitor e como se trata essas eleições, tá? Fala dos chefes de departamentos, dos dirigentes, dos docentes, dos discentes, dos pós-graduados, dos não docentes e dos administradores, técnico administrativo e, por fim, dos delegados. Então, são oito candidaturas, tá? Então, já lembra assim, ó, título 8 fala das candidaturas, das eleições, da ordem social. Então, é isso. Espero que tenha te ajudado e faça bom proveito, tá? Beijinho. Boa sorte.